Eu fico um pouco alentada com as iniciativas tomadas por Vossa Excelência, especialmente a solicitação ao juiz de Erechim para efeito suspensivo, porque isso poderia gerar. Aquela área é de alta tensão, Sananduva especialmente. Mato Preto é um caso que está se arrastando e, como disse Vossa Excelência, há 100 anos, há um século, estão lá pequenos agricultores. Alguns municípios foram criados em torno da mobilidade dessas pessoas que foram lá para trabalhar. A documentação histórica, antropológica, tudo confirmado por especialistas. Não, o problema é exatamente isso. Quando você vai, quando todos têm razão, é uma situação muito complicada. Então, nós queremos a pacificação dessa disputa. O senhor fala em indenizações, ministro, mas como é possível indenizar uma história de várias gerações? Não é apenas a indenização da terra que o senhor pode olhar. Quanto custa isso, quanto custa aquilo, uma casa construída ali, um curral construído aqui, e os animais ali presentes. Municípios, como eu disse, foram criados nesses locais a partir do trabalho desses produtores, desses agricultores. Isso vai além de uma indenização. Famílias de produtores que desbravaram essas terras com histórias de mais de um século, como é o caso da região norte do estado, incluindo aí a região de Sananduva, de Mato Preto e outras áreas. Na terra, você quantifica os valores, mas não a história e essa não há dinheiro que pague. Por isso, a dificuldade de fazer essa definição. E eu queria dizer que eu espero, e na palavra do Sidmar Luiz Lewandowski, lá de Lewandowski, não Lewandowski, que é o ministro, é Lewandowski. O Sidmar é o líder da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da região sul do Brasil, a FETRAF-Sul, que participou da reunião com o senhor lá na Polícia Federal em Porto Alegre, e ele, pelo menos, ficaram com a esperança, não só depois de concretizado o que foi proposto, que pelo menos a demarcação na suspensão já dá um pequeno alívio para eles. Mas a situação é muito tensa em Sananduva. E ao ministro Luiz Inácio da Lucena Adams, cuja presença aqui foi requerida por mim, porque Vossa Excelência está envolvida, digamos, do ponto de vista jurídico, o ministro da Justiça tem os aspectos políticos também envolvidos nisso. Pelo que disse o ministro da Justiça, há um problema nisso também, que é entendimentos das diversas instâncias de competências e autoridades. Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo e, em alguma medida, importante também o Congresso Nacional, em que isso atrapalha ou complica mais a solução dos conflitos. E uma outra questão, Vossa Excelência diz que existe ausência normativa. E eu queria saber do senhor o que faz a portaria 303 da AGU de 2012, que foi editada após a definição pelo Supremo da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Como essa portaria está, o que ela vale hoje, qual vai ser a base de atuação da AGU em relação a esta portaria 313? São as minhas questões. Obrigado. Bem, primeiro saudar a querida amiga senadora Ana Amélia, com quem temos dialogado muito sobre essas questões do Rio Grande do Sul, envolvendo a demarcação de terras indígenas. Realmente, no Rio Grande do Sul, as duas áreas mais tensas são exatamente essas: Sananduva, Passo do Rio Grande da Forquilha, né, e Mato Preto. As situações são um pouco diferentes, mas ambas tensas. No caso de Sananduva, eu pedi ao juiz que nós parássemos, porque qual é a situação de Sananduva? Há uma portaria já de 3, 4 anos, do Ministério da Justiça, e aí existe a demarcação, necessidade de demarcação física, de levantamento fundiário, para poder, segundo a lei, pagar indenizações aos pequenos agricultores. O juiz determinou força policial para que se entrasse na área. E aí houve a reação, eu recebi um informe de inteligência policial que confirma o que Vossa Excelência diz, que a situação poderia degenerar para um confronto. Conversei com o juiz e houve a decisão, embora o Ministério Público, contrário a que se paralisasse, o juiz optou por suspender esse processo. Estive lá, pretendo até retratar para o juiz o que lá ocorreu, e ali nós temos uma situação em que nós precisamos esclarecer. As lideranças dos produtores, a FETRAF-Sul, que estava majoritariamente na reunião que lá estive, diz que os produtores não querem sair. Lideranças indígenas dizem que alguns produtores querem sair. Eu pedi
que o presidente do INCRA e um membro da minha assessoria fossem até a área, inclusive, para fazer uma análise da situação. Se é possível um acordo parcial com a saída de alguns, se não é. Boa parte, ninguém quer, os produtores não querem sair, dizendo que tem uma relação histórica com a terra, como disse a senhora, e os indígenas dizem, não, aqui morreu o meu avô, eu tenho um cemitério indígena aqui, também não quero sair. Então, é uma situação delicada, mas eu pretendo, a partir desse novo programa de indenização, ou de verbas, ou discutir com alguns indenização, ou compra de terras, nós temos que encontrar uma saída. Eu pretendo ir ao limite da minha possibilidade, mesmo podendo ser acusado de inação, né, como já fui, aí no caso, pelas lideranças dos povos indígenas, dizendo que eu estava paralisando tudo, né, eu prefiro ir no limite da minha possibilidade para buscar um entendimento e um acordo, senadora Ana Amélia. Mato Preto tem uma outra situação, porque ali foi uma portaria baixada por ordem judicial. Há uma série de impugnações relativamente ao laudo. E eu tenho dialogado muito com o Ministério Público. Por quê? Vamos imaginar que o Ministério da Justiça diga, não, o laudo é correto. E o Ministério Público acha que não é. Vamos imaginar o inverso. Que o Ministério da Justiça diga, não, o laudo está incorreto. O Ministério Público diz, vocês estão prevaricando, porque vocês estão querendo paralisar um processo por razões políticas ou por que seja. Então, eu preciso fazer uma relação com o Ministério Público que me permita que, se o laudo tiver vícios, que se devolva o laudo, mas que o Ministério Público tenha concordância. Se não tiver vícios, que juntos reafirmemos isso, né? Conversei muito com o Procurador-Geral da República, doutor Janot, conversei muito com a procuradora, a doutora Débora Duprá, que também está debruçada sobre o caso, e a minha ideia era me reunir também com o Procurador da República de Erechim, né, que atua nesse caso, para que nós possamos chegar a um consenso, porque ali em Mato Preto há quem acuse o laudo todo de vício, há quem diga que há uma área, sim, que seria tradicionalmente indígena, mas que seria menor do que aquela delimitada. Então, nós temos que tentar entrar. Por exemplo, vamos imaginar que seja menor a área delimitada e que o Ministério Público concorde com uma avaliação. Nós temos que refazer o estudo. Se não houver a concordância, bom, então o laudo está certo. Nós temos que explicar aos impugnantes, olha, este vício não ocorreu, este outro vício não ocorreu. Ou seja, nós temos que tomar uma postura em conjunto. Acho muito ruim que o Ministério da Justiça tomasse uma postura unilateral e o Ministério Público discordasse na Justiça, entrando com uma ação, porque aí nunca mais vai se resolver. Tá certo? O Ministério da Justiça vem e diz, olha, não, o laudo tem vício, está no laudo, o Ministério da Justiça, o Ministério Público vem e entra com uma ação para restaurar o laudo. E nunca mais vai sair deste imbróglio, as pessoas sofrendo na região. Então, é um pouco esta a ideia, né? Não é simples, senador, eu lhe falo que não é simples. Quanto mais atores envolvidos num processo de mediação, cada cabeça é uma sentença e a dificuldade de se buscar a conciliação é muito grande. Mas eu agradeço. Senadora, só registrar que, primeiramente, eu, como gaúcho, muito me honra o seu mandato e tenho grande admiração a Vossa Excelência. Em relação aos dois pontos, eu acho, senadora, assim, esse é um processo extremamente conflitivo. As partes, inclusive os agentes públicos, FUNAI, Ministério Público, todos os atores, em algum sentido, acabam participando desse processo e, mais que isso, agindo muitas vezes com partes desse processo. Eu acho que, do ponto de vista desses atores, nós chegamos a uma situação em que a Extremadura, o abismo que criou em muitos desses diálogos, eles são dificultados exatamente pelo envolvimento, e eu diria até hoje histórico, são 25 anos de Constituição, que esses atores tiveram e se envolveram nesse processo. Agora, em que pese isso, eu tenho visto uma compreensão maior desses atores à realidade estabelecida, né? E aí em favor do diálogo. Tem sido claro cada vez mais para todos os que estão envolvidos diretamente que, como diz o ministro Cardoso, apenas uma solução de força de cada lado não é factível. Agora, eu também tenho visto nesse processo as partes em si tomarem a si
digamos assim, esse uso da força, que para mim é algo que é preocupante. Seja a parte dos índios, com ocupações, invasões, lá no Rio Grande do Sul tiraram flechas contra o Piratini, que eu achei um absurdo, seja também parte de fazendeiros. Então, pequenos, grandes, médios, não importa. Eu acho que, por isso, quando eu falo que afirmar a autoridade do Estado também, seja na conciliação, seja na afirmação da autoridade, é uma forma também de impedir essa prática. Eu acredito que o Supremo deu um bom sinal na Raposa, mas gerou, de fato, uma complexidade que nós vamos ter que examinar na implementação dessa portaria. Eu, quando imediatamente durante o julgamento entendo que ele confirmou as condicionantes, mas ele expressamente não quis dar ou não estabeleceu a sua extensão plena. Algumas falas de alguns ministros me deixaram um pouco preocupados, do tipo, não, essa é uma jurisprudência importante, mas ela pode mudar, se mudar. Então, criou uma certa insegurança mais do que segurança. Isso é algo que vai ser analisado com a publicação do acordo. Eu publiquei uma nota, inclusive, dizendo isso, né? A portaria ela tem uma vigência para se iniciar com a publicação do acordo. Agora, com a publicação do acordo, eu vou examinar se, de fato, as condições, e ela vai ter que ajustar, porque alguns itens foram adotados, né? Foram alterados pelo próprio tribunal, houve uma procedência parcial nos embargos. Então, isso vai ser examinado nesse momento, né? Então, devo ter uma avaliação ainda para efeito de implementação efetiva da portaria, né? Então, isso vai ser objetivo.